Olá, seja bem-vindo ao canal da MMA Assessoria. Meu nome é Maicon, sou contador da MMA Assessoria Contábil. Hoje o assunto é NR01 e seu adendo 2025. Estamos com dois super especialistas aqui para a gente poder falar sobre o assunto. Queria agradecer a Deise aqui no momento e se apresente para nós, por favor. Eu que agradeço, Maicon, pela oportunidade, de dividir com vocês um pouco de conhecimento. Você já me apresentou, me chamo Deise. Eu sou administradora e a minha especialidade é em gestão de pessoas. E a minha consultoria, ela vem aí para agregar valor junto com o time de SST para a gente criar aí programas de saúde e bem-estar nas empresas. Então, essa é a minha missão aqui hoje com vocês. E ao lado temos o Rafael. Por favor, Rafael. Prazer, Eu sou, como você disse, o Rafael, da Sesmetra, Sesmetra eu sou sócio da Sesmetra. Sesmetra é uma empresa de segurança, saúde e medicina do trabalho, o objetivo justamente de atender essas normas todas essas determinações do governo em relação a esse assunto, Então, prestamos serviço aí meio que em parceria, com a Deise também. Então, vamos falar um pouco sobre a NR1 e esse adendo de 2025. Essa questão significativa que vai ter essa mudança, essa obrigatoriedade. Eu queria começar falando primeiro uma coisa simples, que seria o que é uma ANR e qual é o seu objetivo. Sim. Então, Maicon, eu acho que uma forma assim, de todo mundo entender é que quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em leis trabalhistas. Um funcionário tem direitos e deveres e tem uma lei. Vamos dizer, o que todo mundo conhece é a CLT, que são as leis trabalhistas, sim. Criada por Getúlio Vargas na década de 40, se eu não me engano. Essas leis, elas são muito objetivas, fala de hora extra, fala de um monte de coisa, fala de salário, de horas e etc. Mas ali, já naquela época, lá na década de 40, havia uma preocupação com a saúde do trabalho, porque lá na CLT já tinha um artigo falando da CIPA. Então, quando se fala de segurança e saúde do trabalho, acho que normalmente quem entende pouco vai lembrar que existe a CIPA, que é uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Só que ela não disse como deveria ser a CIPA, não normatizou isso, lá na década de 40 lá. Então, posteriormente, o governo foi lançando NRs, como você falou, que são normas regulamentadoras. Elas começaram a regular a parte de segurança e saúde do trabalho. Tem a 1, 2, 3, acho que quase todo ano criam uma, já está na 36, 37, não sei, não tenho certeza, mas a NR1, então, foi a primeira norma regulamentadora em relação à segurança e saúde do trabalhador, vamos dizer, regulando e explicando bem o que a CLT queria dizer quando disse que o empregador tem que preservar a saúde do seu funcionário. Sim, ótimo. Então, eu vou fazer 3 perguntas aqui para a gente discutir sobre o assunto. Qual seria a principal mudança da NR01 agora e por que esses adendos foram criados e qual é a relação da NR01 com a Lei 14.831 de 2024? Posso ir, Rafael? Pode. Eu vou tomar a frente aqui nessa parte, porque como o Rafael falou, a NR1, é uma norma regulamentadora, eu sei que vocês apelidam ela de a mãe das NRs, e ela já prevê questões mesmo de avaliação de risco na parte... Vai me ajudando aí, viu, Rafael? Na parte bioquímica, na parte de... vamos falar na parte física. E o adendo, o que algumas pessoas estão até tendo dificuldade de entender, é que agora também tem que se avaliar na parte ergonômica, incluir a parte psicossocial, que é a saúde mental, basicamente. Eu sei que quando a gente fala de algo novo, principalmente no Brasil, se assusta muito, acha que é mais uma do governo, que eles vão querer arrancar dinheiro do pequeno, principalmente o pequeno, que às vezes não tem ali um fluxo de caixa legal. A gente sabe que assusta, Então, acho que essa iniciativa que você teve de trazer, primeiramente, o esclarecimento. Então, eu falo que não precisa de terrorismo, viu, gente? É algo muito simples, é só realmente dar ênfase para algo que, de uma certa forma, já deveria ser cuidado. Eu não entendo com tanta propriedade quanto o Rafael das NRs, mas eu sei que tem a NR17, não é isso, Rafael? Que é da ergonomia, que já previa ali, mas os termos parece que não estavam tão claros. Então, acho que a maior diferença que eu acho que as pessoas precisam entender é que agora está explícito na descrição da NR que é necessário que se olhe, que
que se dê atenção para a saúde mental dos colaboradores. É basicamente isso. Então, não teve grandes mudanças, né? Na verdade, teve um adendo, uma descrição mais clara para que não se haja dúvida que tenha que cuidar dessa parte aí que muitas vezes são ignoradas pelas empresas, pelos líderes. Então, é um ponto de atenção mesmo para que isso não fique negligenciado dentro das organizações. Então, basicamente é assim que eu tenho visto. Não sei se o Rafael quer agregar alguma coisa. Eu acho que para a gente começar assim do zero, né, para quem não entende ou para quem está ouvindo pela primeira vez sobre isso, a NR1 ela determinou os riscos. Que riscos que uma empresa tem que ela precisa prevenir para que o funcionário dela, né, o colaborador, não sofra... Para ter mais segurança. Exato. Não sofra problema de saúde, né, ou um acidente do trabalho. E, basicamente, o que as empresas de medicina do trabalho, os técnicos de segurança, engenheiros da área, focavam, que era o que a NR falava, era o risco químico, físico, biológico. Risco físico, químico, físico, biológico. Químico, um agente químico, uma poeira química, uma fumaça química, enfim. O que é químico? É o pintor que faz uma pintura e não sei se todo mundo é tão antigo assim como eu, mas vai lembrar que antigamente as tintas tinham chumbo. Sim, sim. Aí o chumbo, todo mundo sabe que é um veneno, mas as fábricas não se importavam com isso. Aí algum técnico de segurança, vamos dizer assim, observou que aquilo causava mal e aí criou-se todo um regimento para que não houvesse mais chumbo na tinta. Então, isso é um risco químico. Físico é a própria condição dele. É muito quente, é muito frio, é muito ruidoso, né? Tem muito ruído. Exatamente. Posso fazer um adendo, Rafael? Você usou a palavra ruído. Sim. E dentro da área de gestão de pessoas, na comunicação, a gente fala que existem ruídos na comunicação. Né? Então, por que não ver que ruídos são esses? Né? Que origem que é isso? Então, acho que às vezes a gente acha que está muito distante essas questões, mas não estão. A gente usa esse termo no cotidiano, de forma, vamos falar, no senso comum. Nossa, está tendo um ruído aqui na comunicação. Sim. Da mesma forma que tem um ruído ali na parte... parte... O ruído físico causa uma insalubridade, ou seja, deteriora a saúde. O ruído, né, da comunicação, ou outros agentes aí psicológicos, que é o que essa NR foi atualizada, vai causar uma insalubridade também. Então, físico, químico, biológico. Sempre existiu o ergonômico, só que para a norma dizer assim, o ergonômico não é tão sério assim que eu deva colocar. Mas sempre existiu, todo mundo sabia de algum aspecto ergonômico, né? Posição de trabalho, trabalho repetitivo. Aí começou as doenças repetitivas, né? Sim. Aí deu-se atenção, olha, tem esse problema, ele é grave. Vamos dizer, para resumir, né, para não falar demais, mas toda essa evolução da medicina mesmo, né, da avaliação da saúde do trabalhador, chegou ao ponto que nós estamos hoje. O Brasil, acho que é campeão de problema de saúde mental. Né? Então, saúde mental é um problema, torna insalubre o trabalho, né, a falta dela. Então, a NR1 foi atualizada. Vamos incluir a necessidade de cuidar da saúde mental também do funcionário. E pós essa pandemia também, muitas coisas mudaram, Sim. né? Então, acaba que isso é uma das coisas que mais afetaram na saúde do trabalhador. Então, realmente, ela vem agora para poder ajustar isso, para a gente ter uma saúde mental melhor de todos os colaboradores, né? O aumento também de afastamentos pelo INSS foi um ponto de atenção. Então, de 2023 para 2024, os levantamentos realmente declaram aí 38% de aumento de pessoas se afastando por esse motivo. Então, é algo que já é latente, é iminente. E eu não acredito, a gente até comentou isso um pouco nos bastidores, de que isso em algum momento podia cair por terra, onde a lei poderia ser revisitada, mas eu acredito que ela está bem tardia, né, esse assunto. É iminente, a gente acredita que vem realmente dos custos mesmo do INSS, a gente não vai falar aqui exatamente o que motivou, porque não sabemos, né, por que isso foi... Se foi porque está aumentando muito os custos ali do governo, não sabemos. Mas o que nós sabemos e que é real é que a atenção à saúde mental hoje é crucial para que as empresas sejam mais produtivas. Não pode ser um tema mais ignorado, como foi por muito tempo, né? E você falou bem aí, teve a pandemia também, que trouxe à tona a questão de olhar para a saúde mental, o quanto isso impacta mesmo na produtividade. E claro que nós sabemos que não vai ser um milagre, que isso não vai acontecer da noite para o dia. Com certeza. Nós falamos muito sobre educação mesmo, letramento, falar do assunto. Tem a lei, claro, e a gente vai aqui avançar, acredito que o pessoal também que vai estar assistindo vai ter dúvida de multa, essas coisas, mas acho que para além disso, nós conversamos muito. É sobre prevenção, e ainda sobre prevenção, eu iria além, é sobre promoção
né, promover a saúde, falar desse assunto e desmistificar, né? Eu acho que o nosso papel aqui hoje também é esse, né? Desmistificar esse assunto, trazer mais leveza para ele. Exatamente. Olha só, uma pesquisa que eu fiz, né? O Brasil, ele é top 3 num ranking de 64 países, top 3 em volume, né? Ou seja, dos 3 piores países de saúde mental no mundo, de 64 países, né? Não sei, não é todo mundo, mas são 64. O Brasil é o 3º lugar. Incrível isso, né? O Brasil só perde para a China e para os Estados Unidos em volume de pessoas com doença mental. Acho que não precisa nem de números. Se a gente parar para olhar aqui, todos nós vamos ter um parente que tem depressão, ansiedade, que precisa tomar remédio e outras síndromes todas, estresse. Então, parece que é uma coisa que começou a ficar tão comum. É lógico, né, como comentado, o governo só olhou para isso, né, para normatizar isso, porque isso começou a gerar, né, absenteísmo lá na empresa, aumento, né, no volume do INSS, obviamente. E fora também que a tecnologia hoje, como ela é muito avançada, então acaba que a gente depende muito de coisas rápidas, assuntos rápidos, respostas rápidas, trabalha sobre pressão, e a gente não só, quanto no trabalho, mas também tem pressão em casa, tem pressão, né, em todos os lugares. Multifatorial, é multifatorial. Né? Então, assim, acaba que você junta tudo aquilo e depois você acaba se prejudicando numa saúde mental. Ou você, ou o trabalhador, né, em geral. E a ideia, igual você falou aqui, eu sei que algumas pessoas podem trazer isso como um questionamento. Ah, mas a pessoa já tem uma doença, ela já veio com alguma questão, e o que eu, enquanto empregador, tenho a ver com isso, né? Qual que é a minha responsabilidade? Então, eu acredito que o primeiro ponto a se avaliar é sobre ser responsável civil, né? Todos nós somos responsáveis pelo outro. Então, por exemplo, se eu estou andando de carro, eu bato no muro da sua casa, eu sou responsável por te ressarcir desse dano. Exatamente. Então, a pergunta é, você empresário, né, você que está assistindo a gente, você tem causado algum dano para o seu colaborador? Você pode estar somatizando isso e piorando aquela situação, agravando, né, o agravamento daquela situação. Então, é olhar para dentro, em primeiro momento, porque as pessoas querem olhar para fora, né? Ah, mas e se? Não, calma, vamos lá. Olha primeiro para dentro, que é o que vocês fazem muito bem, né? Que começa pelo diagnóstico. Sim. Tem que ter um diagnóstico de fato, porque sem diagnosticar a gente não consegue trazer uma solução, um plano de ação. Mas eu acho que o primeiro ponto é entender, sim, somos responsáveis. Você, né, quando abre uma empresa, o Rafael, a gente sabe das nossas responsabilidades, mas elas têm sido negligenciadas. Então, para além da lei, eu acredito que a gente também tem que assumir as nossas responsabilidades enquanto empresários mesmo, né, empregadores. Sim, com certeza. Ótimo, gente. Agora seria o que é um PGR, só para a gente entender como que vai funcionar. Essa bola aí quem vai rebater é o Rafael. O PGR era o antigo PPRA, né? Sim. É engraçado, às vezes ligam na Sesmetra, algum empresário fala assim, me explica aí, eu tenho que fazer um PP não sei o quê, né? Sim. É muito comum, né? Sim, claro. O PGR, né, que é o Plano de Gerenciamento de Risco, era o antigo PPRA. Na verdade, eu comento assim com algum cliente ou pessoa assim, que quer saber, entender por que ela tem que fazer, eu digo o que a norma diz, ele é o documento base. Sim. Tudo é feito, ou todo o controle da saúde do teu funcionário é baseado no PGR. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco. Inicia por lá. Sim. Basicamente, um profissional da segurança do trabalho vai visitar a tua empresa, assim, trocando em miúdos, e vai avaliar cada tarefa, cada função de cada pessoa, de cada setor, vamos dizer assim, né? Tem uma nomenclatura que se usa, né, que é o grupo homogêneo e tal, mas ele vai analisar lá e dizer, bom, essa pessoa aqui trabalha com o quê? Essa pessoa aqui é a recepcionista. Então, quais são os riscos que ela corre? Risco físico, químico, biológico, que são os que todo mundo está acostumado, a ergonomia entra também. E vai avaliar que riscos que ela corre para a saúde dela a longo prazo. Uhum. Então, eu dei um exemplo de escritório, basicamente, não vai ter o risco químico, não tem um agente químico ali, não tem um risco biológico, não tem um agente biológico ali grave, como tem, por exemplo, no hospital ou na clínica. Sim, claro. Mas vai ter outros riscos, né?
O físico pode ter o risco físico, ela pode sofrer um acidente, o choque elétrico, pode se furar com o grampeador, enfim, pode sofrer um acidente. O ergonômico também. E o risco ergonômico, que é o principal de quem trabalha no escritório. Exatamente. Vai ter o risco ergonômico, que antigamente ele olhava só para a ergonomia literal. A posição física, a posição de trabalho, aquele negócio, aquele problema que dá nos punhos, né? Sim. Vai ter o mouse apropriado, o computador vai estar o monitor na altura apropriada, tem toda uma norma para isso. Ele ia olhar só para isso. Com a atualização da NR, agora ele vai olhar também para a questão mental, né? Da saúde mental da pessoa que trabalha naquela função. Posso dar um exemplo aí, pegando esse gancho da recepcionista mesmo, para as pessoas poderem começar a compreender. Nossa intenção aqui é tentar ser o mais didático possível. Então, como ele declarou ali, quais seriam os riscos que já são mapeados. Mas, por exemplo, uma recepcionista. É muito comum ela lidar, às vezes, direto com o dono. E o dono ali tratá-la de uma maneira grosseira, exigir coisas que não fazem parte da alçada. É muito comum também um assunto que ele é delicado, que é o assédio. Sim, claro. Né? Então, isso precisa ser avaliado. São riscos que aquela recepcionista pode passar. Então, no programa de gerenciamento de risco, isso tem que constar. E aí eu sei que talvez eu possa até estar me adiantando, mas o que vai acontecer, né, se isso não constar? Além de você não estar protegendo o colaborador, tendo a sua responsabilidade de prevenção, você pode acabar tendo realmente um problema ali no futuro, quando chegar ali o Ministério do Trabalho e falar, olha, essa pessoa aqui está afastada porque ela declara danos morais, assédio, ela está muito estressada, ficou ansiosa, não consegue vir trabalhar mais. Agora a gente quer saber, você tinha visto que ela tinha esse problema? E um problema enorme para a empresa agora, quando não cumprir isso. Então, identificar esse primeiro momento do diagnóstico, ele não pode ser ignorado, gente, pelas empresas. Eu sei que é muito comum a gente ter tantas coisas para resolver enquanto empreendedor, empregador. Nós somos pequenos também, a gente sabe das dores, né, dos donos. Com certeza. Mas isso não pode ser mais ignorado. Por isso que a gente tem que contratar alguém que saiba, né? Então, você vai lá na empresa com o Rafael e fala, Rafael, eu não sei como que eu vou fazer isso. Me ajuda, né? Então, eu acho que ter essa humildade de falar, olha, eu realmente não sei ou não percebe, porque também eu falo que o nível de consciência das pessoas não é igual. Né? Então, talvez para nós que estamos aqui conversando desse assunto, é super claro e a gente consegue, de forma muito simplificada, falar, olha, esses riscos são eminentes. Tudo, exatamente. Mas quem está ali, no ponto de vista dele, aquilo não tem problema, porque eu ouço isso dos meus clientes. Não, aqui é tranquilo, aqui é pressão normal mesmo, não tem como pegar mais leve, é um ritmo acelerado mesmo. Alguns donos, a gente falou sobre isso, são os que mais enfrentam pressão mesmo, né? E que às vezes estão em sofrimento mental, ansiosos, depressivos, estressados e acabam também tendo dificuldade de ter o autocontrole e descarregam ali nos colaboradores. Então, e deveriam ser os primeiros a olharem, né, para a sua saúde mental. Com certeza. Acho que porque é muito fácil ver, eu dei o exemplo do recepcionista, foi até meio que de propósito, porque antigamente, talvez o profissional da segurança se olhar e falar assim, risco ergonômico, pronto, acabou a avaliação dessa função, bota só risco ergonômico no PGR, como a gente estava falando, PGR é um documento base. Baseado nele, um médico vai produzir o PCMSO, outra sigla, né? E aí, no PCMSO, o médico vai dizer, ele vai pegar cada função avaliada, vai pegar o recepcionista e falar, bom, o técnico disse que ele só tem o risco ergonômico. Ótimo. Assina. Quando ele for fazer o exame dele, o ASO, né? Atestado de Saúde Ocupacional, ele vai determinar que ele faça apenas uma avaliação clínica. Ou seja, ele vai sentar lá na cadeirinha do médico, vai medir a pressão, vai ver, tá tudo bem, ok, tá aqui teu ASO. Como monitora a saúde dele? Só com essa análise clínica. A mental, não tem como monitorar. Não tem como. Com o ajuste de DNR, não. O técnico de segurança vai, ou o engenheiro, quem seja, vai poder mencionar. Olha, dentre os riscos ergonômicos, tem esse aqui, que a gente pode mapear. Se tem ou não, se ele está sofrendo ou não. O risco está lá, porque ele apontar o risco não significa que o funcionário está sofrendo. Ele só diz, existe o risco. Né? A própria ANR, ela descreve assédio moral ou sexual, conflitos interpessoais, né? Não se dão bem, briga, enfim, competitividade excessiva, pressão por metas inatingíveis, falta de suporte social, jornada exaustiva, sobrecarga, exposição ao ambiente de alta pressão e insegurança no emprego. Quem determina se isso está acontecendo ou não?
Difícil, mas aí ele vai apontar, existe esse risco. A função é de confiança, ou enfim, ela está exposta de acordo com o ambiente que eu avaliei, esse risco. Então pode-se pedir, por exemplo, uma avaliação. O médico que faz o PCMSO, não estou dizendo qual conduta o médico deve tomar, porque eu não sou médico, mas ele poderia dizer assim, bom, para mim ter certeza que ele não sofre desses males, eu preciso que, além do exame clínico, ele faça uma avaliação psicossocial, que é uma avaliação específica. Sim, claro. E aí, quando ele fizer o ASO, o atestado dele, ele vai fazer o exame clínico, ver se a pressão dele está boa, se ele está sentindo dores, não está aquela avaliação natural que o médico faz, mas também vai ter uma avaliação psicossocial onde um profissional vai poder dizer, sua saúde mental perfeita, acho que de ninguém tá, mas ele vai dizer, tua saúde mental tá ok para você continuar trabalhando no teu trabalho. Está né? apto, Está apto para continuar realizando o teu trabalho. Então, por isso que é o documento base, né? Baseado no PCMSO, no PPRA, PGR, eu tô lá no passado, baseado no PGR, se faz o PCMSO. Baseado no PCMSO, se determina que exames o trabalhador vai fazer quando for contratado, fizer o periódico ou for demitido. Então, é importante os empresários entenderem essa dinâmica, porque, às vezes, quando eu estou começando uma empresa, eu acho até que não é preciso eu fazer todas essas coisas, porque nunca fizemos, nunca fomos fiscalizados e tal. Aí ele faz o PCMSO e o funcionário dele que só fazia o atestado simples, agora ele faz audiometria, faz um exame de sangue, faz o psicossocial. Por que ele está fazendo esse monte de coisa? Só para eu perder dinheiro? Não, é porque um documento apontou que ele tinha esses riscos. E para você ter certeza que ele não tem esses riscos, ou que ele está bem quando entrou e saiu da tua empresa, você precisa ter uma prova, que Sim, são os exames. Então, na verdade, é uma segurança para o empregador. Né? Uma segurança, resguarda, né, a empresa. Além de cuidar da saúde. Além né? de cuidar da o objetivo saúde. principal é cuidar da saúde, mas também resguarda. Exatamente. E eu acho que o diferencial também é que o acompanhamento, né? Porque é isso que o Rafael falou. As pessoas chegam, fazem ali a avaliação e quando saem. E durante o período, né? Assim, então, a diferença também do plano de ação e do programa de saúde e bem-estar, dos programas, das intervenções, vai incluir também o acompanhamento. Então, você tem que monitorar, você tem que medir, você tem que avaliar. Olha, no primeiro momento a gente avaliou que as pessoas estavam nessa situação de risco. Isso permanece, isso foi resolvido. Então, é realmente ter o interesse de resolver isso, né? Porque vai gastar, assim, dinheiro. Vai ter saídas econômicas, você vai contratar ali um especialista, mas também dedicar tempo. Eu tenho um podcast também, né, Michael, que chama Dialogue RH, inclusive convidar vocês. A gente fez um assunto no final do ano sobre burnout. São 3 episódios, eu acho que é legal as pessoas visitarem para... Como se diz, como a gente está falando aqui, letrar mais saber sobre o assunto. Isso é o que faz a diferença. Você começar a acompanhar, a trazer esses assuntos, a falar mais disso. Sim, então, eu acredito muito que o monitoramento é o que faz a diferença. Eu acho que na nossa vida, né, em qualquer coisa que você se propõe a fazer, qualquer atitude, você inicia, mas muitas pessoas não terminam, né? Elas não acompanham, não dão sequência. Então, eu acredito que esse vai ser o maior desafio das empresas, depois delas entenderem que elas têm que fazer o diagnóstico, vai lá, faz o plano de ação. Eu até recentemente tenho falado muito no meu Instagram sobre isso, sobre as pessoas cuidarem da vida além do trabalho. E eu fiz o meu preventivo, né, o que a gente sempre pede para todas as mulheres fazerem, porque também mulher claro. É um ponto de atenção nas leis também, porque tem tripla jornada, enfim. Não vamos entrar muito nesse assunto, que é muita coisa. Mas, voltando aqui, o que é muito comum? As pessoas irem ao médico, fazerem seu diagnóstico e não voltarem para saber o que elas têm. Exatamente. Né? E aí, às vezes, é por medo, por insegurança, por falta de grana mesmo para voltar lá e comprar os remédios e se tratar, se cuidar. Então, é muito comum ter uma evasão. E a gente acaba repetindo esse comportamento enquanto indivíduo, né, na empresa. Né? Não é à toa que chama pessoa física e jurídica, são pessoas, né? Então, a gente repete os comportamentos. Então, acho que a gente pode ter mais atenção para isso, porque a nossa cultura, né, do brasileiro não é a prevenção, não é a promoção, às vezes começa e não termina. Então, é muito desafiador mesmo aplicar essas regras. A gente sabe que vai para além de uma lei, né, de uma norma, é comportamento mesmo. Eu acredito que vai ser cultural e é desafiador mesmo. Sim. Tem uma outra sigla também que chama GRO. O que seria? Explica para nós o que seria ela. O GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né? Ele não é um documento em si, mas... Voltando no passado,
sendo redundante, né? Voltando no passado, vamos dizer, o que se entendia de forma geral é que eu precisava de um documento, um papel. Então, vamos dizer, as empresas maiores, elas sempre cumpriram essas normas, né, essas NRs, porque eram muito mais fiscalizadas e porque ofereciam muito mais riscos, né? Imagina, uma caldeiraria, uma fundição, né? Sim. Tem risco físico, químico, biológico e todo um monte de risco. A pessoa normalmente se pagava, né, logo uma insalubridade, né? Isso é um assunto interessante, porque pagar a insalubridade quer dizer que então eu não preciso fazer as outras coisas. Na verdade é pior, eu tenho que pagar financeiramente os 40%, 20%, 30% Dependendo. e ainda fazer tudo. PGR, PCMSO, exame, né, e dar o EPI e tudo mais. Mas antigamente era assim, então a empresa, quando fiscalizada, ou se ela já seguia, ela contratava uma empresa, a empresa ia lá e produzia um papel, o PPRA, que virou PGR. Entregava esse papel, né, um caderno, né? O PCMSO entregava documentos, o LTCAT, um monte de documentos que são relacionados. E o que garantia que ela ia cumprir o que o documento dizia? Virava um papel dentro de uma caixa. É isso. E acho que isso ainda acontece em muitas empresas. Então, com o e-social, né, com essa fiscalização eletrônica, eventos e tudo mais que o governo criou essa sigla, GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. É uma forma, entre aspas, vamos dizer assim, de se tentar controlar ou comprovar que a empresa está realmente cuidando da saúde e da segurança do trabalho dia a dia, mês a mês. É uma forma de se dizer que o plano de ação que foi colocado lá no PGR está se cumprindo. O que inclui, como vou citar casos que muitos empresários acham que não deveriam fazer, né? O exame para entrar, todo mundo faz, que a contabilidade só ficha. Exatamente. Se fizer o exame para entrar. Admissional. Mas uma vez por ano, regra geral, né, vão ter exceções, mas uma vez por ano tem que fazer o exame periódico. Né, como bem dito, para acompanhar a saúde dele. Exatamente. Né? Quando ele sai, tem que fazer o exame demissional. Isso são ações contínuas. Se ele passar 10 anos na minha empresa, ele tem que fazer 10 exames. 9, né? Um para entrar, um para sair. 9 ou 8 exames periódicos. Né? Exatamente. Além do papel ou do documento, PGR, PCMSO, LTCAT, também tem o técnico aponta lá a necessidade de instrução, orientação, educação. Ou seja, talvez ele vai determinar que tenha um designado da CIPA, ou seja, um funcionário para ser treinado com os objetivos da CIPA dentro do que a NR5 diz que ele deve saber. Ele vai dizer que o funcionário tem que ser treinado para saber usar o EPI que eu dou. Eu não posso só dar o EPI assim aqui. Ele tem que ser treinado. Como usar e guardar o EPI e conservar o EPI. Ele trabalha com eletricidade, tem um treinamento específico, uma NR específica para eletricidade. Ele trabalha com altura, sobe acima de 1,80 m, e é muito comum atividades que sobem a altura, né? Construção civil, então, quase todas. Ele tem que receber um treinamento específico, né, da NR35. Ele trabalha em espaço confinado, NR36, tem um monte de NR para um monte de funções. Ou ele usa máquina, equipamentos de risco, que seja uma maquita que eu uso na minha casa, ou que seja a chave de fenda. Tem a NR12, treinamento de máquinas e ferramentas. Então, e equipamentos. Tem muita coisa que envolve cuidar da saúde e da segurança dele. Tem que ser tudo controlado, né, Rafael? Exato. Um papel onde eu marco com um xizinho, eu posso só marcar e não fazer, como posso nem marcar. Sim, claro. Então, o GRO é uma forma de colocar lá na plataforma do governo que a empresa está fazendo o que deveria fazer. Sim, claro. E obviamente, é uma forma do governo também cobrar e ter as consequências que podem ter. Então, sim, o e-social entrou com isso aí para tentar controlar de forma eletrônica, vamos dizer assim, ou de forma em tempo real, que essas empresas estão cuidando da segurança da saúde, né, do trabalhador. Esse ponto que o Rafael trouxe é legal, porque, por exemplo, ele deu vários exemplos aí da questão física, mas, por exemplo, uma pessoa em sofrimento mental, que está muito ansiosa, está depressiva e ela está trabalhando em altura, ela pode cometer um ato de autoextermínio. Sim, claro. Né? Então, é preciso saber se a pessoa está bem, mesmo que eu não seja responsável pelo que está acontecendo ali na família dela, eu posso cuidar dessa pessoa para evitar um acidente? Porque se esse acidente fatal se der na sua empresa, você vai responder, você vai ser autuado, você vai ser multado. Mas, para além disso, gente, é o cuidado com a vida, né? Então, a gente fala, sim, existem as questões financeiras, mas também voltando aqui no assunto da responsabilidade social. Então, é importante entender que a saúde mental, ela impacta, sim. Então, eu tenho ali o equipamento de proteção, a pessoa está ali
abre aspas, protegida com o cinto, mas ela não está com a mente protegida. Ela está lá, mas não está lá. Exatamente, que existe o presenceísmo, eu já falei até sobre isso, a gente falou recentemente. Sim. Tem o absenteísmo que a pessoa se ausentou, ela entrega ali um documento onde ela não se apresentou na empresa. E ok, você sabe que aquele dia você não pode contar com aquele colaborador. Mas as pessoas estão indo ao trabalho, mas não estão concentradas no trabalho, elas não estão focadas. Então, mesmo numa situação, como a gente declarou aqui, que ela esteja coberta ali com os EPIs, com os equipamentos de proteção individual, ela não está com a mente dela protegida. Exatamente. E aí ela pode cometer tanto a si mesmo, né, danos a si, quanto a terceiros também. Né? Isso é muito sério. Então, esse assunto não pode ser ignorado, porque ele traz questões sociais, né? Traz questões que a gente realmente não pode controlar. A gente sabe que a mente do outro, né, é um lugar que a gente não acessa. É difícil fazer esse tipo de avaliação, mas é possível. Por isso que é importante ser uma pessoa realmente especialista, um profissional, porque muitas vezes não vai ser só um questionário que ela vai responder. É uma boa entrevista, é saber fazer boas perguntas, é conversar, é dialogar mesmo com as pessoas que em algum momento ela vai te falar, olha, eu estou passando por essa situação, numa conversa, às vezes até informal. Exatamente. Exatamente. Então, as empresas humanizarem mais, né, o trabalhador. Eu acho que a gente também precisa voltar um pouco mais para isso, né, para a humanização, para o diálogo, para o interesse. Eu tenho uma máxima aí que líder tem que gostar de pessoas, Sim, né? Claro. Tem a questão da liderança também, que sofre bastante. Então, o líder não vai subir na altura, mas ele passa tanta pressão embaixo, né? Que parece que ele está nas alturas também, né? Sofrendo ali aquela pressão, a pressão mental, né? Que ela existe também. Sim. Um adendo, Maico, como é bem comentado, né? O trabalhador que trabalha em altura, né? É só para a gente entender como a NR35, que é da altura, e essa atualização da NR1 agora, né, que vai começar em maio, como existe uma conexão. Desde que lançou-se a NR35, já se determinava que o trabalhador em altura tem que fazer o curso. Sim, claro. E além de fazer o curso, os exames dele são específicos. Então, ele fazia alguns exames como glicemia, eletrocardio, eletroencéfalo e também uma avaliação psicossocial. Sim. Então, tá vendo que não é tão novo, né? Entendeu? Então, já se entendia que vou colocar ele numa situação de alto risco, uma pessoa que padece de um distúrbio mental, um problema mental que seja, emocional, qualquer ordem, ela não está apta. Não tá, assim como se faz o eletroencefalograma para saber que ele pode ter um desmaio lá, uma crise epilética que seja, ou se faz o eletrocardiograma, porque ele pode passar mal e cair de lá. Nenhuma. Então, a norma já entendia que uma pessoa numa situação de risco de acidente importante, que é o trabalho em altura, ela não pode ter um problema que a distraia, que faça tentar contra a própria vida, ou qualquer coisa que vá fazer ela cair dali e se machucar. Com certeza. Só no Brasil, de cada 100 pessoas que morrem de acidente do trabalho, cada 100 que morrem, 40 estavam fazendo trabalho em altura. Nossa, de cada 100, 40 morrem porque estavam fazendo trabalho em altura. Quase que metade, 40%. Quase a metade. É muita coisa. Eu não tenho esse número, mas quantos desses talvez passaram nos exames, mas não fizeram uma avaliação psicossocial? Exatamente. Ou não fizeram bem feita, bem atenta, né? Ou essa só para cumprir uma norma. Exatamente. Então, se a gente fosse tentar cumprir uma norma, é um ponto, vamos falar assim, você vai estar se isentando talvez ali de uma multa. Mas é a sua responsabilidade civil sobre aquela pessoa. As pessoas estão morrendo, né? Eu acho legal também que quando ele trouxe da CIPA, me veio a memória e voltou aqui agora. Dentro desses programas de saúde mental que nós vamos promover nas empresas, a gente também tem os guardiões, a gente tem pessoas que a gente está chamando aí de champions, que são as pessoas que vão ajudar a gente lá dentro, né? Sim. A promover isso, porque nós, prestadores de serviço, não estamos no dia a dia, né? A gente vai lá, faz um diagnóstico, faz algum tipo de acompanhamento, mas é importante, por isso que a gente precisa falar muito de liderança, a lei fala muito da liderança, de treinamento e de ter esses facilitadores mesmo, essas pessoas que vão disseminar aquela cultura, que vão ser treinados mais de perto, sim, claro. Porque mesmo uma empresa pequena, às vezes você investir em todos os colaboradores é mais difícil mesmo, mas aí pegar ali um grupo específico e treinar uma liderança, que tá mais apto a fazer isso. Pessoas que têm perfil, que gostam
gostam daquilo, né, que não necessariamente são os líderes, que fazem essa, que não é exatamente tão, como eu posso falar, materializado como a CIPA, mas a gente usa ali a mesma lógica, a mesma ideia de ter esses facilitadores dentro da empresa. Isso é bem legal também nessa parte aí do psicossocial que a gente traz as ações. Bem legal. E esse adendo da NR01, ele passa a ser obrigatório para as empresas a partir de quando? Vamos lá, 26 de maio. 26 de maio agora desse ano, 2025. Oficialmente para ser fiscalizado e multado, né? Porque, como a gente já declarou aqui diversas vezes, isso não é novidade. Sim. Já deveria estar sendo feito. As empresas não precisam de esperar dia 26 de maio para contratar uma empresa de saúde e segurança do trabalho, contratar uma empresa de consultoria e de RH para poder olhar para isso. Mas, oficialmente, né, se colocam datas para as pessoas poderem se organizar, né? Talvez você não tinha prestado atenção nisso, nesse assunto, a gente está trazendo agora o conhecimento, então, peraí, deixa eu ter um tempinho para me organizar. Então, oficialmente é 26 de maio de 2025. Ótimo. Se as empresas não cumprirem as normas, igual a gente falou, quais são as consequências hoje que pode acontecer com uma empresa? Hoje eu não quero mais, eu não quero fazer isso. Qual é a consequência que essa empresa tem de não fazer essa norma? Primeiro, acho que vale contextualizar que, como é uma lei nova, lei não, né? Dentro da normatização está ali novo, né? Os termos, então tem algumas coisas que não estão muito claras, né? A gente conversou sobre isso. A gente sabe que a fiscalização ela pode acontecer por alguns motivos, por denúncia. Então, pode um colaborador seu que está assistindo a gente aqui, tomando nota disso, isso está na internet, né, a todo vapor, desde todas as redes sociais, né, a gente vê falando sobre isso, então a pessoa tomou nota e ela se sente nesse lugar aí, sofrendo mentalmente, ela pode fazer uma denúncia. Então, a denúncia vai acontecer, o auditor da área da saúde e segurança do trabalho vai até a sua empresa e pode te trazer uma multa. Em alguns casos extremos, pode até ter o fechamento do seu estabelecimento, dependendo da gravidade daquilo lá, as multas severas. E aí tem o nome multas severas, né? O termo. A gente não sabe falar o que são multas severas, né? Tá abrangente ainda, né? Mas nós sabemos que sim, pode ter uma multa. Agora, qual vai ser, qual a magnitude disso, se você vai ter que fazer um projeto social, ou se isso vai ser financeiro, porque tem várias formas de você ser multado. Mas algumas pessoas falam assim, eles não vão vir fiscalizar, a minha empresa é pequena. Então, acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado com as denúncias, porque elas podem acontecer, e se um fato em si, então, por exemplo, teve um acidente, um afastamento na sua empresa, você vai ser fiscalizado decorrente daquele afastamento, ou daquele, né, em alguns casos até fatal, por exemplo. Então, acho que a nossa dica é prevenção mesmo, promover isso antecipadamente, porque a gente sabe que pode acontecer. Você está correndo o risco, né? Isso a gente sabe, de ser autuado de alguma maneira. Não de forma talvez ativa, né? Não vai ter pessoas aí o tempo inteiro olhando, até porque lendo algumas coisas, eu vi que o governo acho que abriu 900 vagas para auditores, vai ter um aumento de auditoria, sim. Certo. Eles vão... pelo menos é o que está declarado lá, é que eles vão dar atenção a esse assunto e vai ter um número maior de auditores. Mas a gente ainda acredita que deva ser nesse formato, de denúncia ou de algum fato ocorrido dentro da sua empresa. Sim, claro. Desculpa, Marco. E tem uma possibilidade também de se chegar a essa informação da falta do ajuste da NR1 por outro caminho, né? Que, por exemplo... antes o PGR, PCMSO, essa documentação toda, a única forma de fiscalizar isso era fisicamente. Sim, claro. O fiscal ia lá, né, ou baseado numa denúncia, ou por, sei lá, por algum motivo que ele deseja, ele ia lá na empresa, cobrava, né? Me dá os documentos, me dá os eu quero ver, né? Não tem, deixava lá uma autuação. Às vezes, dependendo do fiscal, ele dava um tempo para a empresa se ajustar, sim, claro. Em outros casos ele multava, né? Diretamente. Uma outra forma, uma denúncia, essa denúncia gera uma perícia, o perito vai lá, vê que não tem nada, também tem uma multa. Agora, com o e-social, não, né? A empresa tem que mandar eventos. Obrigatoriedade, exato. Não tem como escapar. Você manda os eventos, é que nem na contabilidade, exatamente. Né? Você não precisa ser fiscalizado para descobrir se você não está mandando a RAI. Se você não mandou... O fiscal nem precisa ir mais no local. Exato. Por ali mesmo ele já notifica e você já tem que cumprir as regras. Exatamente. Então, se a empresa já não está mandando os eventos do e-social, ela já está errada. Com certeza. Agora, pode ser que ela esteja até mandando.
como é o caso dos nossos clientes. A gente manda para eles, né? Que ajuste a gente vai fazer? A gente vai pegar novamente o S2240 de todo mundo, que é o evento que fala dos agentes, e nós vamos incluir esse novo agente que a NR1 falou. O risco psicológico, né? Esse tipo de risco. Nós vamos incluir. Agora, se eu só tenho um documento no papel, se eu não tenho nenhuma empresa fazendo esse evento do E-Social para mim, eu só tenho um papel, o papel não vai se atualizar. Não, com certeza. Então ele vai ter que contratar alguém para fazer isso. E se cair lá falta de algum agente nocivo, lá no E-Social, esse a gente tem como dizer o valor. Pode variar de 3 mil a 300 mil reais. Ou seja, o S2240 não feito ou feito errado, que é o agente de risco, que acho que é o que impacta na NR1. A empresa que não fizer isso pode pagar esse tipo de multa. Obviamente, aqui nós não estamos falando de multa, nós estamos falando de saúde do funcionário, mas... São consequências. É uma consequência. Né? É uma consequência. Ele não precisa nem ter uma denúncia ou ser fiscalizado. Só o S2240 não estando correto. E, infelizmente, se a gente não aprende no amor, né, a gente aprende na dor. E alguns empresários, nós sabemos que talvez isso não vai ser importante para ele, olhar para a saúde mental das pessoas, então o governo acaba entrando com punições. Exatamente. E aí onde entra as controvérsias. O governo já quer meu dinheiro. Poxa, vai lá, faz as coisas corretas, atende às normas que são importantes para o colaborador, que você não vai sofrer esse tipo de multa. E claro que nós sabemos que tem os acidentes, as questões, claro, mas se você está protegido, né, isso é uma forma de se proteger também, né, enquanto empresário, enquanto empregador. Porque se a pessoa fizer uma denúncia, chegar lá e tá tudo correto, aquilo ali não vai vingar, né? Você não vai ser autuado por isso. Exatamente. Então, eu acredito que as empresas também têm que se proteger, o empresário também tem que aprender a se proteger. É uma mudança no Sem mercado. estender demais, não sei se a gente já está matando o tempo todo aí. Não, nós estamos tranquilo. Tem uma outra fiscalização que algumas empresas sofrem, outras não, que é a vigilância sanitária. Sim. A vigilância visita quem trabalha com alimentos, farmácias, um ramo específico, ou saúde, higiene, né? Enfim. E aí, embora não seja ainda uma prerrogativa da vigilância analisar o PGR, a segurança, a medicina do trabalho, mas ela pode notificar a empresa, você não tem o PGR. Sim, claro. Então, isso é muito comum. A gente recebe muita ligação lá de farmácia. Vigilância pegou, restaurante, né? Tal documento. Uma lanchonete pequena. Fala, mas eu tenho um funcionário, uma cozinheira, ou minha farmácia sou só eu que sou farmacêutico. Exigência da vigilância sanitária. A vigilância também pode cobrar isso, além do Ministério do Trabalho. Acaba sendo cercado por vários lugares, né? Então é melhor prevenir, né? Com certeza. Agora, quais são os benefícios desse adendo da NR01 para as empresas? Acho que a gente pode citar tantos, né? Eu sempre, como administrador, eu sempre tento falar a língua dos empresários, que eles querem saber se vai ter retorno do investimento. Exatamente. E sim, é possível ter retorno no investimento por meio da produtividade. Então, uma pessoa que está saudável mentalmente, que ela se sente cuidada, que ela é reconhecida, porque a falta de reconhecimento é um dos motivos pelo qual as pessoas entram, às vezes até em depressão, porque, poxa, eu não sou reconhecido, eu fico muito ansioso porque eu quero um aumento de salário. Então, a empresa que tem um plano de carreira, que cuida ali da liderança, que está atenta para esses assuntos, ele acaba tendo uma pessoa mais produtiva. Isso, automaticamente, ela retorna ali para a sua lucratividade, né? A gente sabe que isso é importante para uma empresa, produtividade. Diminuição em atestados médicos. Exatamente. Diminuição a ida em hospital, o custo diminui de planos de saúde. As ausências, né? A sinistralidade que a gente chama, né? Que quando você tem um plano de saúde, você paga ali pela quantidade de uso que a pessoa faz. Uma pessoa mais saudável mentalmente, a gente nem falou tanto aqui, mas existe programa de saúde e bem-estar também, então aquela pessoa passa a fazer atividade física, se alimentar melhor, algumas não é exigências, mas das orientações da lei, dar suporte psicológico, psiquiátrico, até mesmo dentro da empresa, porque a pessoa não precisa se deslocar, ela está ali, ela faz aquele atendimento, ela já retorna para o trabalho, ela não tem um deslocamento de ter que sair. Então, tudo isso são ganhos mesmo. A sinistralidade é uma questão financeira mesmo. Ao final de um período, quando você vai renovar o plano de saúde, como você teve menos sinistralidade, você consegue, às vezes, manter ou até diminuir o valor do que você paga ali para o plano de saúde. É uma baita de uma economia, né? Então, aí a gente está falando de questões tangíveis e intangíveis, né? Tem coisas que a gente chama de custo evitado. Eu não sei o que eu evitei com isso, às vezes, porque
como a gente falou, a pessoa ela não caiu ali, não sofreu, então tudo isso acaba ajudando, né? Você concorda que tem coisas que a gente não vai conseguir visualizar, tem essas que são tangíveis, como nós estamos falando, sinistralidade, a produtividade é totalmente possível, bem-estar, clima organizacional, tudo melhora, né? E aí, vamos falar assim, na sequência você vai tendo outros ganhos que talvez a gente não vai conseguir nem mensurar todos eles, mas grandes empresas como P&G, por exemplo, já fala que tem ganhos assim de 30%, 40% em questão quando se avalia pessoas. O que acontece hoje, né, Michael, que infelizmente às vezes não tem a gestão dos números, né? As empresas não sabem. Então tem que começar a medir também, né? Um bom gestor tem que aprender a gerenciar. E por experiência mesmo, é só um relato mesmo, quando eu comecei a implantar no passado, lá no escritório, a saúde mental do trabalhador, produtividade aumentou muito. Os atestados caíram, praticamente zeraram atestado. O ambiente de trabalho mudou, a equipe mudou. Assim, a autoestima da nossa equipe toda mudou. Então, assim, o entendimento da empresa hoje com os trabalhadores é totalmente diferente e vice-versa. O próprio trabalhador hoje já vê a empresa com outra visão. Então, ele já sabe aonde a empresa quer chegar, a gente já sabe o que cada trabalhador precisa. Então, depois que a gente implantou isso, foi o início para a implantação e agora a gente não consegue ficar mais sem isso. Você trouxe à tona uma coisa super legal, que é a marca empregadora. Você falou isso, ó. As pessoas, como elas veem a minha empresa. Exatamente. Então, a forma como as pessoas veem a sua empresa, você pode atrair mais talentos. Porque muitas pessoas hoje reclamam. A gente sabe que o mercado de trabalho tem sofrido aí muitas alterações. Pessoas, às vezes, que não querem mais trabalhar num lugar que é tóxico. Sim. Se eu sei, se o meu colega que já passou por ele falou, olha, não vai trabalhar naquela empresa, lá a gestão é péssima, não tem transparência, muita fofoca, uma confusão, a pessoa não vai querer nem ir trabalhar na sua empresa. Ao contrário, que é o que você mencionou aí, que eu achei muito legal, como as pessoas estão enxergando a sua empresa. A gente chama isso de reputação de marca. Exatamente. Você está criando uma marca forte no mercado para atrair colaboradores. Hoje a gente preocupa só na parte operacional ali, o que a pessoa é a especialidade da pessoa, mas a gente não preocupa nessa parte, como que a pessoa vai lidar com outro colaborador, como que a pessoa vai lidar com a empresa. Então, a gente não tem essa parte mental, né? Que agora essa saúde mental ela veio justamente para ajudar a abrir isso, para a gente poder ver, visualizar o que a pessoa está passando, entender o que a pessoa está passando, poder ajudar essa pessoa, né? Através dos processos, programas, suporte, suporte, prevenção. Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente adotou ano passado. E é uma coisa que agora a gente vai continuar com ela, vai manter, vai virar porque cultura, exatamente, fez uma mudança drástica na empresa para melhor. Hoje, por exemplo, né, na MMA, que nós trabalhamos juntos, né, e a gente tem desenvolvido, por exemplo, um plano de carreira, que é algo tão simples, mas eu trabalho também com recrutamento e seleção, e algumas pessoas que eu entrevisto falam, olha, eu quero oportunidade de crescimento, eu quero poder crescer dentro da empresa. E aí a empresa, tendo um plano de carreira, ela já se torna mais atrativa, um lugar onde você não cria aquela angústia, aquela sensação de falta de reconhecimento. Então, de uma certa forma, indiretamente, você está colaborando para a saúde mental daquele colaborador. A transparência, muitas empresas trabalham com falta de transparência e isso as pessoas veem com maus olhos. E eu não quero ficar nesse lugar. Então, as empresas perdem muito bons talentos por conta disso. Pessoas que não querem ficar num ambiente que é insalubre, né? Que a gente pode falar isso também, né? Eu acho que é uma coisa que antiga, né? E acho que não está errado também, né? Todo mundo tem que fazer bem seu trabalho. Sim, com acho certeza. Que é um princípio, né, das pessoas. Porém, como empresário, eu quero que ele faça bem o trabalho dele. Mas se eu tenho que usar de todo um aparato para ajudar nisso, acho que é até falta de visão minha se eu não faço isso, né? Porque se ele vai executar melhor o trabalho dele, mais do que isso, ele vai vender o meu peixe para mim também. Né? Com certeza. É investimento, né? Não é só porque eu vou ter um gasto aí dando uma estrutura que não é um investimento, né? Tem que conseguir ver isso. Né? A gente acredita muito no retorno. Até em curto prazo mesmo, as pessoas respondem de um mês para outro, você consegue já começar a sentir diferenças. Mas é um trabalho a longo prazo mesmo, né? Não pode, vamos dar um exemplo aqui simples. Eu vou fazer uma intervenção e levar um nutricionista lá para falar de alimentação saudável e um professor de educação física para fazer uma
Me fugiu o nome agora da aula que o professor dá de ergonomia lá, esqueci agora. Você sabe? Ginástica laboral? Ginástica Sim. laboral, isso mesmo. É suficiente? Não, não é suficiente. Mas é um passo que você está dando. Então, eu acho que tem que mesclar isso também. Tem os investimentos, mas é possível ter retorno. Mas as pessoas têm que entender que a causa é o mais importante do que o efeito. Então, se eu tenho um problema de ergonomia, eu tenho que melhorar a ergonomia ali e ir na causa raiz. Mas quando você faz ali pequenas ações, você já começa a sentir diferença e vai ter retorno. A pessoa vai trabalhar melhor, ela te percebe melhor, né? Ela olha para a sua empresa e ela valoriza, né? É uma contrapartida. Com certeza. E como que vocês, profissionais da área, estão se preparando para receber agora essas empresas agora, que passa a ser, né, essa obrigatoriedade para atendimentos para as empresas? Olha, eu acredito muito na parceria, porque é um trabalho multidisciplinar. São muitas pessoas que precisam ser envolvidas. Então, mesmo que o técnico de segurança e saúde do trabalho ele esteja apto para fazer um diagnóstico, e não é obrigatório você ter um psicólogo nessa avaliação, tá? A lei não pede. Mas quem melhor do que um psicólogo para poder olhar essa questão da saúde mental? Então, eu acredito muito é o que eu tenho feito, né? Eu fiz um programa de saúde mental, que é Viver Melhor no Trabalho, onde eu vou agregar todos os profissionais, desde o pessoal da saúde e segurança do trabalho, porque a gente precisa deles, eles estão ali há muito tempo nesse mercado fazendo isso, então a gente não tem que reinventar a roda, não é algo novo, é para agregar, né, onde a gente acredita que nós vamos criar um bom time, trabalhar com profissionais da área da saúde, né, da saúde mental, mas também de bem-estar, né? Então, profissionais da área de educação física, Sim, nutricionistas. Claro. Então, ter primeiramente um bom diagnóstico. Então, fazer essa parceria para, junto com a SST, a gente ter um bom programa, né? Um bom programa, não, um bom diagnóstico. E, na sequência, entrar aí com as ações. E o meu foco também, muito grande, e é o que a lei até determina-se, né? Aconselha, é programa de liderança. Então, o meu time está preparado para trabalhar com líderes, para desenvolver liderança, que vão ser os pontos focais. A parte principal, ela começa pela liderança. Exatamente. Eu falo que é sempre de cima para baixo. Exatamente. A cultura da empresa, né? Então, primeiro a educação dos sócios, né? Sim. Dos donos, dos diretores, o letramento, eles entenderem a importância. Depois que a gente consegue trazer esse nível de consciência, começar aí pelos líderes, né? E expandindo aí para toda a operação da empresa. Então, o programa que a gente está desenvolvendo, ele tem essas ações que são as bases. Claro que cada empresa vai ter um foco, né? Mas as bases são as mesmas, né? Programa de saúde e bem-estar e trabalho com liderança. Sim. No caso da Sesmetra, vamos dizer assim, a gente já cuida, né, de muitos clientes dessa parte, né, de segurança e saúde do trabalho. Agora a gente tem que se adaptar com esse ajuste na norma, né? Primeiro a gente já se adaptou na questão prática da coisa, né, do software, os profissionais da segurança do trabalho, entender o que eles vão fazer, o que eles têm que fazer, ou seja, os clientes da Sesmetra, eu posso dizer que a gente vai revisar o PGR de todo mundo e vai incluir esse risco, pode não se preocupar com isso, né? E, obviamente, para atender essa demanda, a gente já continua desenvolvendo parcerias com especialistas na questão psicológica, né? A gente já tinha, só que só para atender, vamos dizer, aquilo que as normas anteriores já pediam, né? Tenho clientes de construção civil, todo o trabalho em altura eu já tinha um profissional para fazer esse tipo de trabalho. Ou mineradoras, né? Sempre teve. Mas agora a gente vai aumentar, já está aumentando nossa rede aí com relação time, né? à psicologia, porque vai ter que envolver agora a base, né? Todos os nossos clientes. Então, a gente já fazia isso, agora a gente só está ampliando isso, né? Já para se ajustar a essa norma aí. Então, estamos prontos. Exatamente. Podem nos procurar que todos estamos preparados. Prontos. Sim, e a gente sabe que tudo que é novo geram muitas dúvidas. E a gente acredita que no decorrer que as coisas vão sendo feitas, as dúvidas vão sendo esclarecidas, a gente vai realmente fazer muitas trocas, né, Rafael? Porque a gente acredita mesmo nessa multidisciplinaridade, não tem como você dar conta de fazer tudo sozinho, né? É uma parceria. E a gente está aí à disposição para poder tirar as dúvidas e o que a gente não conseguir, a gente vai correr atrás para poder saber como que funciona. Então, resumindo, a partir de 26 de maio agora de 2025, a NR01, esse adendo novo que entrou agora,
passa a ser obrigatório para todas as empresas. De qualquer porte. De qualquer porte, com funcionários, com Exatamente. colaboradores. Isso mesmo. Exatamente. E nós estamos à disposição para ajudá-los. Exatamente. Aí eu queria agradecer, porque já estamos chegando no final, né? Passou a questão rápido, passou né? rápido demais. Queria agradecer ao Rafael, agradecer a Deise. Nós aprendemos muito, tá? A especialidade de vocês foi muito importante, tá? Nessa questão que a gente passa para o público, tá? A importância do trabalho de vocês, tá? Nesse aspecto de segurança, nesse aspecto de saúde para o trabalhador e até mesmo para o crescimento da empresa. Agradecer bastante mesmo a vocês, tá? Eu que agradeço, principalmente também parabenizar pela iniciativa, né? Enquanto contador, diretamente você não tem, né, assim, essa relação, mas indiretamente seus clientes vão ter Sim, dúvidas, claro. e a gente sabe que é um time mesmo que a gente vai Exatamente. formando, né? A gente tem que juntos. montar uma equipe para Isso. poder ajudar Eu todas as achei empresas e os incrível a sua trabalhadores. iniciativa, achei bem legal, fiquei bem honrada de estar aqui colaborando aí com as informações. Da minha parte também é um prazer, obrigado, né, pela oportunidade. Agradeço. E como a Deise falou, parabéns, né? Eu acho que os empresários, né, e os mais antigos sempre vão lembrar, o contador é uma figura que todo empresário sabe, eu preciso de um contador. Exatamente. Né? Então, você tem, vamos dizer, você é essa pessoa de confiança do empresário. E você trazendo para ele tanta informação, né, mostra a sua competência e a sua vontade mesmo de ter um trabalho proativo, né? Não Fazer a diferença, não né? só receber Obrigado. o dinheiro dele, mas realmente Com certeza. prestar um bom serviço, né? Então, Com parabéns, certeza. muito, muito bonita essa iniciativa. Obrigado, gente. Já estamos no final, já estamos terminando. Eu queria agradecer você que ficou até o final do vídeo e se tiver gostado, compartilha com seu amigo, compartilha para a gente passar essa informação para todo mundo. Inscreve no canal, ativa o sininho para a gente ficar sempre mandando os episódios novos do nosso canal para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigada.